Boa noite, mestre. Tudo bem? Pontualidade britânica, né? Em cima, 18 horas. E 00 minutos. Isso Como anda aí, essa vida, ué. Lúcio? Tudo bem? Tirando o que está ruim, ainda sobra alguma coisa para se Ah, divertir. que bom. Dá para E você? aproveitar. E Graças você? a Deus, trabalhando muito. Pois você está correndo atrás do coronavírus ou o coronavírus está correndo atrás de você? Ele me pegou, mas eu domestiquei. É? Você pegou mesmo ou não, né? Você deu negativo. Não, dei positivo. Há Já, 45 dias atrás. já tem IgG alto? Nem mexeu. Você Não está brincando? apareceu. Não apareceu? Eu tenho o IgG do anterior, do SARS-CoV. E será que ele é multifacético? O pessoal já está falando sobre imunidade cruzada, né? Então, por isso que eu não estou achando quase, assim, é muito pouca gente. Só os que têm os sintomas bem mais acirrados estão apresentando IgG. Os que não estão apresentando sintoma, a maioria dá negativo IgG. Então, podia ter tido influenza e ele eventualmente poderia ser um marcador de imunidade? O SARS-CoV, sem ser o 2, né? É o Sim. SARS. E aí, que tem pouco sintoma, né? Tem algum sintoma de gripe e tal, mas aí você guarda o IgG. Isso é uma das teorias para explicar, porque o que acontece? Os testes que estamos usando hoje, o Brasil todo, o mundo, eles são específicos para o Covid-19, para o SARS-CoV-2. Então, mesmo que você tenha IgG para o anterior, não vai detectar. Isso de certa... Continua, termina o raciocínio. Isso, de certa forma, não é bom que esse teste seja tão específico. Se ele estivesse pegando um pouquinho do outro, a gente teria um nível maior de pessoas mostrando que tem a imunidade adquirida. Mas essa ampliação não foi feita nos outros países também, né? Não. O mundo todo está assim. Qual é a tua opinião sobre os testes rápidos? Você autorizaria a fazer? Bom, primeiro que os testes ainda estão sendo validados pela Fiocruz, né? Isso demora um pouco. E eles entraram para o Brasil com uma autorização provisória. Então, o fabricante se autodeclarava dentro das especificações técnicas. Só que isso não ocorreu com todos os fabricantes. Então, a gente ficou meio cego, né? E aí eu optei por não trabalhar com teste rápido e esperei chegar os testes em equipamento, né? Mas o grande... Oi. Não, termina. Mas o grande problema dos testes de anticorpos é que eles estão sendo realizados antes da hora. Porque o fabricante está colocando que a gente pode detectar anticorpo a partir de 7 dias de sintoma. Mas a realidade que nós vimos no bancada e posteriormente a gente viu nos trabalhos é que isso ocorre depois de 20, 25 dias. Então, para que a gente quer um teste que vai te falar 25 dias depois do primeiro dia de sintoma? Isso não vai ajudar muito no que está acontecendo agora na pandemia, né? Mas talvez no diagnóstico inicial, mas vai te ajudar a identificar a imunização em forma de rebanho, né? Tanto é que eu mandei minha mulher fazer exame de IgM e IgG ontem, porque nós chegamos da Espanha, dia 9 de março. Certo. E o coronavírus ia atrás de nós. Nós estávamos em Espanha, ele atrás de nós. Nós estávamos em Portugal, ele atrás de nós. E a gente veio com um quadro gripal naquela época, e ia muito ruim. Mas ela deu negativo. E olha, já são 3 meses. Não? Ela deu negativo. Pois é. Pode ser que ela já tinha o anticorpo anterior e não foi detectado. Mas isso fica só como uma hipótese, então não podemos jogar com essa Por possibilidade. enquanto. Só para quienes nos estão acompanhando, para deixá-lo isso claramente. Se você tem um paciente dentro dos 10, 12 primeiros dias, você vai encontrar o fragmento do vírus. Certo, vai. Então, aí Principalmente. o ideal é fazer o RT-PCR Covid-19. Exatamente. Quanto tempo demora? Dependendo do laboratório, 24 horas, 48 horas. Mas o problema está sendo a demanda de pacientes que chegam até o laboratório, né?
Aí, São Paulo, por exemplo, a população é muito maior e mesmo tendo muitos laboratórios que conseguem fazer o exame, a fila às vezes leva 2, 3 dias para soltar um resultado, né? Eu não sei se melhorou. O sorológico melhorou, está saindo no mesmo dia, mas o RT não sei. Acho que leva 2, 3 dias para sair. Aqui a gente libera em 24 horas. Você tem um posto de coleta em São Paulo? Não, a gente tem algumas clínicas que fazem as coletas para a gente. Em caminho. Tá bom. Me fala uma coisa. Você tem visto evolução de tratamento em pacientes na fase inicial? Porque Sim. como você está acompanhando vários grupos, como você tem ouvido muita gente comentar, a gente acha de que, bom, pelo menos o que eu tenho visto é de que 90, 95% da população que se contamina tem um quadro clínico bastante pouco sintomático. Acabo de ver hoje um paciente meu que nunca soube que pegou Covid, fez o sorológico, deu IgG positivo, IgM negativo. A mulher dele fez e deu os dois negativos. Então, achamos de que existe uma subnotificação muito grande. E o que você acha de toda aquela... Já vamos ir ao resto dos exames. O que você acha de toda aquela briga que existe com a cloroquina? Bom, o que eu acho é que a questão do momento onde que é utilizada, né? Eu acho que tanto a cloroquina, quanto a anita, quanto a ivermectina, todos têm seus momentos, né? E há uma confusão, inclusive, com o uso da prednisolona, né? Com o corticoide, que às vezes é utilizado muito precocemente e só serve para piorar a situação. E não precisa nem ser ela, porque muita gente, quando começa os primeiros sintomas, vai lá e joga a bombinha com corticoide. E aquilo faz com que você aumente a replicação do vírus, né? Então, assim, na conversa com os médicos, lógico, eu não sou clínico, eu não trabalho com paciente, mas na conversa, a gente tem visto que na precocidade tem funcionado muito bem, pelo que eu tenho visto acontecer e acompanhar de alguns pacientes, né? Resultados antes e depois. O que me preocupa é que todo mundo está olhando os trabalhos publicados nas grandes revistas médicas como Lancet, New England Journal, e você vê que os trabalhos são feitos propositalmente. Porque o último trabalho do Lancet com 91 mil pacientes, dos quais que acho que 16 mil chegaram a usar hidroxicloroquina, a taxa de mortalidade dos dois grupos foi exatamente igual. Foi um estudo retrospectivo baseado em pacientes já internados. Mas, porra, se um paciente já está internado, onde o PO2 está lá no fundo do quintal, o pulmão está totalmente estourado, tem dímero D lá no céu, não adianta mais. PCR em 100, que diferença vai fazer a hidroxicloroquina aí para controlar a tempestade inflamatória é nhaca. Aí você tem que entrar com corticoide e talvez até com anticorpo monoclonal. E vieram que até com anticorpo monoclonal, como foi o caso do tolizumab, o resultado foi péssimo nesses pacientes. Então, eu sou da ideia e tenho convicção baseada na experiência de 17 ou 18 pacientes. Você entra no paciente dentro dos 12 primeiros dias com um PO2 não menor de 70 e até o paciente tem hematomo, pode ter até um pequeno quadro pneumônico de base, pode ter aquela imagem de vidro fosco, etc. O paciente e tem um dímero D aumentado, uma ferritina aumentada, mas não tem alteração no hemograma ainda de uma neutrofilia importante, de uma linfocitopenia ou de uma eventual plaquetose, todo se resolve. O princípio básico é esse. Hidroxicloroquina. Eu não começo com 800, começo com 400 e depois sigo durante 5 dias. Azitromicina e sobre todas as coisas. Isso é o que estávamos discutindo hoje em uma live com a Espanha. Vitamina C. Em uma primeira fase, como pró-oxidante. Numa primeira fase, nos 12 primeiros dias. Pois que não vou citar as doses. Quando você já tem o paciente no hospital, e nós temos um colega que você sabe, que está internado em Campinas, foi começado a fazer a vitamina C para ele nessa fase. E aí estamos usando em doses antioxidantes. Foi começado ontem à noite. Então, preparem-se para as notícias dele para as próximas 48 horas. Tá? Eu pedi isso na sexta-feira de madrugada para sábado, e o hospital só autorizou ontem a liberação do uso de vitamina C. Mas eu vou te dar uma notícia em off.
se você fala com as principais farmácias de manipulação de injetáveis no mercado, e a que mais, digamos, nós temos afinidade, nós particularmente, com a Heltec, e a Heltec produz muito para os hospitais, grande quantidade para os hospitais. Sulfato de magnésio, gluconato de cálcio e, ironicamente, vitamina C. E os hospitais de maior referência no mercado, não vou citar os nomes para não criar um constrangimento, são os maiores compradores de vitamina C. A pergunta é, para que estão comprando tanto vitamina C ultimamente? Se você olhar os trabalhos feitos em Wuhan, que foi onde começou o coronavírus, tem uma decena de trabalhos feitos utilizando vitamina C. Bom, mas aqui alguém perguntou por via oral. Não, colega, por via oral não vai funcionar, porque por via oral você só vai ter diarreia quando você der doses muito altas. Não existe biodisponibilidade da vitamina C. A vitamina C se biodisponibiliza no máximo 1 grama cada 8, cada 12 horas. Mas já vamos sair um pouco do Covid, só que eu queria que você deixasse claro para quem nos acompanha. Qual é o momento de que teste? Qual é o momento de que teste? E quais são os exames que os pacientes deveriam, ou os colegas deveriam fazer nos pacientes para acompanhar o pronóstico? Você sabe que tem um marcador neutrófilos linfócitos, que é um marcador antigo, que já se usava até para risco cardiovascular, etc., e que hoje voltou de novo à moda. Que importância tem o PCR? Que importância tem a troponina, o fibrinogênio? Faz um resumo para o cara entender e como ele tem que interpretar esses exames. Pois é. Primeira coisa, você tem um paciente que teve um contato há pouco tempo com um doente. Não adianta você procurar nesse momento se ele já desenvolveu anticorpos. Tá? Você tem que ser precoce, tem que ser o mais rápido possível, já que se você teve contato, com 2 dias do contato você já detecta o vírus, mesmo sem ter sintomas. E lembrar que nem todo paciente que tiver o vírus, ele apresentará sintoma durante todo o ciclo do vírus. Então esse que é o perigoso, porque ele tem o vírus e está disseminando. Né? Então é muito importante escolher o exame certo para a hora certa. Não é que anticorpo não preste, o problema é que está sendo utilizado antecipadamente. Eu acho que o nome teste rápido trouxe uma visão de que ele é rápido como precoce, e ele não é precoce. Ele é uma resposta do teu organismo apresentando anticorpos diante de um desafio, que pode levar algum tempo. E o pior, às vezes você tem um paciente com uma IgM positiva e você deduz que aquela doença está na fase aguda. E muitas vezes aquela IgM ela é positiva porque ela está arrastada, ela é uma IgM residual, que pode levar até 3 meses. Sendo assim, muito difícil você pegar um paciente de IgM e às vezes assintomático e falar assim, ó, você está com a doença aguda. E tem gente dessa situação, principalmente quando o cara quer fazer por conta própria e compra o kit na farmácia ou onde for e fica apavorado e se isola e o cara já teve a doença há 3 meses atrás e não está sentindo nada. Agora, para que usar, né, como o doutor falou, para que usar os anticorpos? Os anticorpos vão te ajudar muito para você ter uma investigação epidemiológica, você entender o que ocorreu. Com os anticorpos, você está sempre atrás do vírus. Com o PCR, você está ao lado dele. Tá? Aí vem aquela história, né? Pô, mas o PCR é positivo até 10, 15 dias? Não. Você tem PCR, tem pacientes que apresentam PCR positivo por muito mais tempo. Ah, mas pode ser que seja um resíduo, já está inativado. Ninguém sabe dizer se é isso. Porque eu acabo de ler um relato de um paciente, de um médico, falando do paciente que está há 60 dias, né? Ele era como se ele tivesse tido a doença, melhorado e piorou de novo. Eu não acredito nisso, eu acho que ele está carregando esse vírus. Né? A amiga minha da Alemanha me escreveu anteontem falando que eu fui fazer meu exame de RT-PCR, pensei que era só nasofaringe, orofaringe, e também tive que fazer uma coleta retal. Ou seja, você vai encontrar vírus ativo depois da fase que a gente conhece, de 15, 20 dias, lá no intestino. Ah, mas qual a importância disso? Se você tiver idoso que está sendo acompanhado e troca-se a fralda dele, você está mexendo em vírus. E que possivelmente está ativo também. Então essa que é a questão. O que você quer de imediato e o que você quer saber do que aconteceu depois. Ótimo. Agora,
Não sei se o doutor vai concordar comigo. Testa, muitas vezes, vou testar. Muitas vezes você vem acompanhando o vírus. Então você quer vírus e ele vai migrando no trato respiratório para chegar no pulmão. Então, tem hora que você não vai encontrar o vírus na boca, na orofaringe. Bom, vamos lembrar lá antigamente, quando a gente ia pesquisar baciloscopia, tuberculose, o que a gente pedia? Para o paciente escarrar fundo de pulmão. Então, se está passando muito tempo, 10 dias, 15 dias, pede para fazer uma coleta de escarro também. É bem interessante, tá? Que aí você otimiza a sensibilidade do teste, porque o teste é muito bom, mas se você colher num lugar que não tem vírus, ele não vai achar vírus. Por isso que se fala que às vezes a nasal é 40%. É 40% porque você às vezes já chegou tarde naquele lugar. Ele já se deslocou dali, tá? A IgA secretória já agiu e ele já está indo para outro lado. Tá. E a outra coisa que eu vejo na questão dos tratamentos, aí é só uma visão de longe, de quem está olhando, é que muitos medicamentos que são dados posteriormente à data de 10, 12 dias, já não vão agir mais sobre o vírus e sobre a herança que o vírus deixou sobre você, que são as reações inflamatórias do organismo, as alterações hematológicas. Então, aí que entram outros tratamentos, como o doutor falou, antioxidantes ou oxidantes, são as ações. Em cada momento você tem uma ação diferente. Não é tudo ao mesmo tempo, em grande quantidade, que vai resolver. Que eu tenho visto nas conversas, a gente percebe isso. Então, você vai cortar uma árvore, tem que afiar o machado. Se prepara antes. Nem que você perca um pouquinho de tempo antes, procure a informação. Eu estou vendo que, às vezes, se procura tratar ivermectina lá com 15, 18 dias. Daria certo, doutor? Não, claro que não. Não daria certo. É igual fazer um anticorpo no início do sintoma. Então, o produto é bom? É bom, mas se for usar na hora certa. É igual no tal estudo. Usaram com o cara morrendo. Pô, vai acabar de morrer. Não tem lógica isso, né? E aí tem todos os exames que você pode trabalhar, que é o dedímero, mas tudo isso que é falado são meramente para acompanhar, para monitorar teu paciente. Eu acho que todo o trabalho... Lesão, né? O grau de lesão. O grau de lesão. Grau de inflamação. Então, eu acho que o segredo de toda a doença, mas principalmente dessa, é ser precoce. É diagnosticar precocemente e tratar precocemente, como a gente tem visto acontecer por aqui. E hoje a gente teve até uma surpresa. Eu fui conversar, me ligaram com a seguinte história. Na sexta-feira, foi aqui de Juiz de Fora, na sexta-feira o paciente positivo viajou com os filhos. Não, ele viajou antes de pegar o resultado. E o resultado era positivo. Aí chegou agora, repetiu, hoje é quarta, e deu negativo. E estava brabo. Como é que estava positivo e ficou negativo? Aí vamos ver, pode ser, claro que pode. Pode ser que ele já estivesse pegando no final, é autolimitado mesmo, não teve sintoma nenhum. Mas aí eu fiquei sabendo que também não teve sintoma nenhum, porque a infectologista da minha cidade já tinha entrado ou com anita ou com ivermectina logo no início. Então, ser precoce, né? As coisas estão ligadas com isso, né? Entrou com outros medicamentos também. E até joguei um verdinho. Você deu PRED para ele? Não! PRED não pode agora, só lá na frente, se tivesse com a fase inflamatória, né? Você sabe que alguém está perguntando aí da vitamina C liposomal para justificar a via oral. Não importa se esteja liposomal, nanotecnologia, o problema é o grau de biodisponibilidade que existe por via oral da administração dela. Então, uma vez que você satura, você não vai ter mais absorção por o trato gastrointestinal. Então, se você quer trabalhar decentemente em um paciente aproveitando o efeito pro-antioxidante, você tem que usar a via endovenosa. Não tem outra opção. A via oral é excelente para utilizar como uma suplementação ou complementação nutricional da vitamina C. Mas, em caso de querer usar como um anti ou um pro-oxidante, tem que ser utilizado predominantemente a via endovenosa. E você tem que calcular a doses. Muitas vezes
se você tem acesso a um exame de laboratório sofisticado, você pode fazer uma vitamina C plasmática, cujo valor para ser pró-oxidante tem que ser acima de 21 nanogramas por mililitro, ou se quer ter uma atividade antioxidante, tem que ser abaixo desse valor, mas não, você pode utilizar um glicosímetro, porque o glicosímetro não sabe diferenciar exocidasas. Então, num glicosímetro, a vitamina C e açúcar se confundem. Então, se em um glicosímetro você administra vitamina C e ela tem valores acima de 350, 400 miligramas por decilitro, normalmente é atividade pró-oxidante. Se tem valores por debaixo de 350, 300 miligramas, normalmente a atividade vai ser eventualmente antioxidante. Tudo bem, é empírico, faltam 500 mil evidências, mas a evidência da experiência é muito maior que a evidência que te lança uma Lancet. Fico até surpreso como uma Lancet consegue publicar em 2 dias uma matéria que levaria, uma minha, se eu quisesse publicar, levaria uns 2 anos para eventualmente ser aprovada. Mas antes de a gente mudar ainda para os hormônios, queria fazer-te 2 perguntas relacionadas com o que você tem visto nos exames de laboratório em coronavírus. Além de lembrar a todo mundo que nos está acompanhando, que Lúcio Lemos é o coordenador convidado da FAPES, do curso de pós-graduação em interpretação de exames de laboratório, que ia começar no primeiro semestre, por motivo do Covid, foi adiado e, se Deus quiser, entre agosto e setembro estaremos começando o curso, que já tem uma demanda acima de nossa expectativa. Agora, qual é a importância do IgA secretório na medição dos pacientes com Covid? Você vê a necessidade de usar? Durante um tempo, o Fleury não fazia IgG e IgM, fazia IgA, IgG. Qual é a diferença? Qual é a importância? Qual é o impacto? Mas, de repente, o próprio Fleury mudou e agora só faz IgG e faz IgM. E a segunda coisa, como você acha que deveríamos acompanhar os pacientes que deram que estão imunizados, que têm IgG elevado? Como seria ideal, com que frequência medir para saber quanto tempo vai durar essa imunidade? Porque não basta saber que está imunizado. Alguns consideram que talvez a imunidade dure 1 ano, dure 6 meses, todos estão chutando. Em quanto tempo, digamos, podemos fazer exame cada 3 meses ao paciente? Um sorológico de IgG e IgM cada 3 meses e ver se a titulação se mantém, como fazemos com anticorpos antitiroidianos em pacientes com tiroidites? Teria sentido? Tá. Bom, primeiro, as dosagens de IgA, né, a IgA para a Covid, elas não existiam no Brasil mesmo. Então, logo que começaram os testes e foram validados e liberados pela Anvisa, aí chegou da Alemanha a IgA para a Covid, do mesmo fabricante, aí o IgG. Eles não davam valor para a IgM. Por quê? Primeiro que a IgA é de mucosa, né? Então ela é similar à IgA secretória mesmo. Então ela está em mucosa, vias aéreas, seria a primeira a aparecer. Toda essa era a lógica. A lógica era que primeiro vem a IgA, depois viria a IgM e depois viria a IgG. E eu, como qualquer outro do laboratório, não entendeu por que o fabricante só mandou para o Brasil IgA e IgG. Com o passar dos meses, dos dias, eu pelo menos comecei a perceber o seguinte. Eu também tinha um kit de IgM, de automação, de outro fabricante, e eu percebi que a maioria dos pacientes apresentavam IgA, IgG e não IgM. Isso acontecia demais. E aí eu comecei a entender, fui estudar sobre isso, então as questões de IgA, ela realmente era precoce, mas esse precoce também é quase junto com a IgG. Na Covid, não está acontecendo o que a gente aprendeu na faculdade, na escola. O IgG pode aparecer sozinho logo no início, junto com a IgA, junto com a IgM, às vezes aparece só a IgM, às vezes só a IgA. E todas elas, além de não ter sincronidade nenhuma, não tem, elas permanecem por mais tempo do que a gente esperava. Bom, aí essa IgG, ela tem ficado mais tempo. Nos trabalhos da China,
e nós temos pouco tempo disso, né? Eles falam em 240 dias. Não sei, que ainda está ali 240 dias, mas não garante que está ativa. Já existe um teste chamado IgG avidez para Covid, mas não está registrado para usar em laboratório, só para pesquisa. Isso mostra o seguinte: você pode ter uma IgG, mas ela pode não ser ávida. E no momento de doença, a sua IgG tem que estar em atividade, né? Então, quando você tem um paciente que, teoricamente, pode ser que esteja sendo acometido pelo vírus, e você não tem o PCR para confirmar, o ideal, se ele já tem IgG anterior, é fazer a IgG avidez. Isso acontece com a rubéola, com a toxoplasmose. São exames que, quando o paciente tem IgG há algum tempo, você faz realmente a avidez. Então, durar, ela dura. A gente tem visto que ela permanece. Quando acontece? Eu já mandei tabular dos pacientes que eu fiz, das IgGs, das IgMs, da IgA. E nós vamos ver qual é a prevalência na presença de IgG. Não está muito boa, não. Não é aquele... Não está muito boa, não. Pelo número de pessoas que a gente considera acometido, tinha que estar maior, né? Pelo famoso imunologia de rebanho, né? Então, você acha que não vamos atingir a imunidade de rebanho? Eu acho que eu penso muito nessa teoria da IgG anterior agindo e não deixando a infecção se instalar e produzir IgG específica. Tá. Eu estou atrás do kit para provar isso. Mas imagino que até o fim do ano, com o processo evolutivo, quando comecem a diminuir os casos, que deve acontecer nos próximos 15, 20 dias, já poderemos acompanhar melhor os pacientes a longo prazo para saber. Alguém aqui, o José Souza, pergunta se o uso de ivermectina 200 microgramas quilogramos semanal ou 400 microgramas quinzenal poderia ser usado com fins profiláticos em pacientes com prescrição médica. Veja, se você vai fazer isso para tentar minimizar o risco do paciente de alta comorbidade, eu não recomendaria. Eu recomendaria o paciente de alta comorbidade ficar em casa. Isso não tenho a menor dúvida. Agora, se nós estamos pensando em nós como médicos, que aumentamos nosso risco quando nos expomos a pacientes, porque 90% dos pacientes são assintomáticos, e você pode medir até a temperatura do paciente, e ele pode estar com a temperatura normal, e ele pode estar carregando o Covid e te transmitindo, e pode ter um PO2 normal. Então é um bom indicador. Faça em todo o seu paciente que entre na clínica uma medição de temperatura. Está acima de 37, faça um PO2. Está debaixo de 90, não é fumante, suspeita a possibilidade de ter eventualmente o Covid. Então, para os médicos, eu sempre pensei mais na possibilidade, com caráter de um certo grau de proteção, prefiro a hidroxicloroquina. Primeiro, ela, assim como a ivermectina, ela é extremamente segura, mas sabemos que a hidroxicloroquina tem uma vida média plasmática que pode chegar a 60 dias. É dizer, todo mundo que vai para áreas de malária normalmente toma cloroquina durante 5 dias para manter-se protegido durante mais ou menos esse período de 60 dias. Então, se a pergunta é claramente estabelecida nesse sentido, eu diria que eu diria que nesse sentido usaria com muito mais propriedade hidroxicloroquina 5 dias e repetiria cada mês para quem se vai expor a paciente. Entendam bem, com isso você não vai evitar o contágio. Você simplesmente vai ter um regulador das citocinas na resposta da tormenta inflamatória, talvez um mecanismo competitivo que existe igual que na malária, com a captura do ferro, do M, etc, etc, etc. Agora, você junto com ele pode melhorar a tua resposta imunológica. Se ela é boa, não adianta dar mais nada, porque ela é inata. Você só consegue chegar até um nível. Você não consegue sobrepassar tu TH1, tu TH2. Ela chegou no nível, vai ficar no nível. Então, interferon?
aumentar a capacidade, digamos, fagocitária dos glóbulos brancos através da administração de taurina, vitamina C, taurinato e ascorbato, que aumenta a migração dos glóbulos brancos e vai aumentar a explosão respiratória, aumentar a administração de zinco, porque zinco aumenta a velocidade de conversão do linfócito T inespecífico em anticorpos, que são os linfócitos B, mas isso também é linear. Uma vez que saturou o anticorpo, você não tem mais como produzir. Não existe hiperprodução fisiológica de anticorpos. Uma vez que saturou, identificou, ela vai acabar aí. Então, se você usar 50 miligramas de zinco ou usar 500 miligramas de zinco, a saturação, porque esse é um tratamento nutricional, não é um tratamento farmacológico. Esse mesmo mecanismo você consegue com vitamina A, você consegue com glucana e as várias apresentações que existem de cogumelo, que é o maior produtor de glucana dentro do organismo com caráter profilático. Isso em relação à pergunta que foi feita aí. Não é eu não quero que isso seja entendido como uma definição para todo mundo tomar. O que cada colega tem que pensar. Eu sou um paciente que tem algum grau de risco, vou minimizar meu risco, melhorando minha resposta à tormenta, modulando minha resposta oxidativa dentro do organismo, e se pegar o vírus, se supõe que vou ter uma melhor capacidade de responder para esse paciente. Agora, saindo um pouquinho do coronavírus, que já saturou o mercado. Já saturou. Me fala uma coisa, para você identificar, porque muita gente te manda esse tipo de exame, principalmente o exame de saliva. E muita gente te manda e te pede para avaliar cortisol. E de repente, nesse paciente, o cortisol dele está 10 de manhã, 4 da tarde. Qual é a correlação que você recomenda o colega usar antes de começar a administrar desesperadamente hidrocortisona? Porque todo mundo está administrando hidroxicortisona. Oi, mas esse cortisol que o senhor falou é o sanguíneo ou o salivar? No meu caso, os dados que te dou é sanguíneo. Sim. Sanguíneo, né? Então, 10 de manhã. 10 de manhã e 4 à tarde, né? Então, vamos lá. Que de baixo. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Todo esteroide, vamos falar do cortisol em si, ele precisa de um carreador, né? E esse carreador, ele mantém esse cortisol preso no sangue. Então, a primeira coisa que ocorre é isso aí. A questão de ter 10 microgramas no sangue não significa que você tenha pouco cortisol em atividade. E aí que surgem os enganos, às vezes. Quer ver uma coisa que pode fazer com que você tenha 10 de cortisol ao invés de 15, 16, 18, que às vezes acham que é o ideal? É a resistência insulínica. A gente sabe que a insulina, ela interfere na produção de carreadores. Isso ocorre lá no fígado, lá nos hepatócitos. Ela inflama os hepatócitos. Então, com isso, você produz menos SHBG em menor quantidade e menor quantidade de CBG e de TBG. E o que vai ocorrer? Tendo menos carreador no sangue, o cortisol que é produzido normalmente, às vezes em quantidades normais, eles não têm espaço, porque ele ainda tem que competir ainda no carreador de cortisol, ainda se carrega progesterona e aldosterona. Então, se esse carreador é pequeno, ainda tem que ter uma competição entre todos esses esteroides pelos seus sítios de ligação. E quando o camarada tem uma resistência insulínica, esse carreador pequeno faz com que você tenha, às vezes, 5, 7, 10 de cortisol no sangue, mas quando vai fazer na saliva, está 30, 40, está mais alto do que deveria, não deveria passar de 22, mais ou menos. E aí, o que acontece? O cortisol está baixo no sangue, vou entrar com hidrocortisona. Olha, a sintomatologia de quem tem cortisol alto, salivar o dia todo, ou seja, dia e noite, é a mesma de quem tem cortisol no sangue baixo. Ou seja, o sujeito não dorme, o sujeito não descansa, então ele apresenta a sintomatologia de um paciente com hipocortisolismo. Mas quando você pesquisa, você vai encontrar, muitas vezes você encontra, total discrepância entre o cortisol do sangue e o cortisol salivar.
E essa combinação, quando você faz esses dois exames, e mais os exames de metabolismo do paciente, que é uma curva insulínica, o próprio dosar o SHBG é um ótimo marcador para saber resistência insulínica. Na verdade, o SHBG no futuro só vai servir para isso, tá? Dosar SHBG no futuro vai servir para saber se o teu paciente está se aproximando de ser diabético. Porque como SHBG varia com essa questão, não é a quantidade dele que vai definir se você tem mais ou menos esteroides livres. Isso aí a gente pode conversar em outro momento. Então, o que acontece com o seu paciente? Muitas vezes você tem que estar com adaptógeno para esse paciente e resolver a resistência insulínica dele. Quando você resolver a resistência insulínica desse paciente, o CBG vai voltar a ter sua conformação normal, a sua estrutura molecular normal, e aí vai segurar o excesso de cortisol que esse paciente está apresentando. O contrário também acontece, doutor. Uma pergunta, e a importância do ACTH nesse paciente? O que vai acontecer nesse paciente? Se ele tem cortisol sendo produzido em níveis normais, mas você não consegue enxergá-lo no sangue, você tem a impressão que esse 10, ou 5, ou 6, significa que o ACTH não está sendo produzido para estimular a adrenal. Mas ele não está sendo produzido a mais porque realmente não precisa. Porque está baixo no sangue, mas em todo o corpo ele está normal. Então não tem feedback para isso. Não tem necessidade. No ideal de um paciente que você tem cortisol baixo plasmático medido, se ante a suspeita com um ACTH eventualmente de 12, 14, 15, o ideal é correlacionar com o exame de saliva para ver como está o cortisol livre desse paciente, antes de correr desesperadamente a administrar hidrocortisona e continuar bloqueando o eixo hipotalâmico e aumentando ainda mais o cortisol livre que existe dentro do organismo. Esse é um dado muito importante, porque você deve ter visto que tem gente dando hidrocortisona adoidado, né? Assim, parece que é a solução de todos os problemas que existem no mercado. E falando do SHBG, aqui tem uma colega que nos pergunta que ela sempre tem o SHBG alto. Claro que existe a possibilidade de que ela toma pílula ou alguma coisa assim, que é um dos fatores mais comuns de aumentar esse HBG alto. Mas se ela não estivesse tomando pílula, o que você diria para ela, desde um ponto de vista de interpretação laboratorial, que é o que você vai ensinar no curso, que você diria para ela que ela tem que fazer? Se não Primeira coisa, o que é SHBG alto? Por quê? Provavelmente ela deve estar falando de 150, 160, alguma coisa assim. Alto em mulher. Sim. Porque até 120, mais ou menos, na mulher, tudo bem. Tá? É o normal da mulher, de 60 a 120, isso valores otimizados, tá? Já em quartis. E se a mulher tiver menos que 60, pode correr atrás, você vai saber que ela tem uma resistência insulínica. Mas eu fiz insulina de manhã e deu normal. Insulina de manhã não foi feita para isso. Você tem que trabalhar com insulina reativa. Você tem que desafiar o corpo e ver como é que ele responde. Isso que é para estudar a insulina. Exatamente. Pós-prandial ou a curva mesmo, né? Então, o que é que pode estar causando isso tudo aí, esse SHBG mais alto? O excesso de estrogênio, predominância estrogênica, por exemplo, vai causar isso. Entendeu? Algumas questões de intoxicação por metais vai aumentar isso. Porque tudo que afeta a função hepática vai mexer com o seu SHBG. Principalmente a parte de sulfatação, né? Então, vou até aproveitar um detalhe. Muita gente dosa sulfato de ideia para pesquisar fadiga adrenal. Sulfato de ideia está ligado com a adrenal, mas não com a fadiga adrenal. Isso é meio esquisito de falar, mas na verdade é o seguinte: quando você está estudando fadiga adrenal, você está querendo estudar os hormônios que estão ativos. Sulfato de DEA nunca está ativo. O ativo é o DEA. Quando você mede sulfato de DEA no paciente, você no máximo está conseguindo diagnosticar ou perceber que existe um problema de sulfatação no seu paciente. Aí você pega DEA no sangue alto com sulfato de DEA baixo. Opa, problema de sulfatação. O problema está lá no fígado. Está lá no fígado, é outra história, né? Então, dosar o sulfato de DEA, ele só vai ajudar nisso aí, para quem tem olho, né? Porque
normalmente ele foi desenhado só para disfunção da adrenal mesmo, não é a fadiga adrenal. Olha, DEA não é produzido somente na adrenal. O cérebro produz adrenal, as gônadas produzem adrenal, a pele produz DEA. Todos eles produzem. Então, se você for pesquisar através de sulfato de DEA, que é específico da adrenal, você esquece que às vezes o teu paciente toma um psicotrópico e aumenta a DEA cerebral que vaza para o sistema. E muitas vezes ele está aumentando estrona livre por causa disso. Então tem que escolher, né? Vou te pedir mais uma opinião. Vamos colocar uma coisa assim para criar uma confusão na cabeça dos colegas e de quem nos acompanha. Imagina que te chega um paciente no laboratório e você faz LH, que vai fazer no plasma, você faz testo em sangue e testo na saliva, quer dizer, e você faz estradiol, então você chega um LH muito baixo, 1, 2, uma testo de 300, 350, que todo mundo já vai querer repor doidamente o testo. E aí te chega uma 5-DHT um pouco alta, mais alta que o valor normal. E junto com ela te chega homem, te chega um SHBG de 75 e um estradiol elevado. Aí, assim, como você correlacionaria isso com o eventual tratamento do paciente? Você não precisa tratar, você é laboratorista, mas só faz sua relação. E como você melhoraria esse quadro laboratorial através do exame da saliva? Então, primeira coisa que a gente observa aí, que normalmente você vai querer valores otimizados de um homem entre 30 e 60 de SHBG. Então ele já está com SHBG um pouco mais alto. E esse SHBG um pouco mais alto, ele pode estar ocorrendo porque ele pode estar com o estradiol livre alto. O estradiol no sangue dele está alto também. E aí ele está liberando estradiol livre, que está virando estrogênio também, e você tem SHBG alto mediante essa questão. Agora, aquela testosterona de 300 ali, né? Será que é interessante oferecer testosterona para o cara de 300 ou resolver o problema daquele SHBG porque ele está estrogenizando demais? Mas lembra que o LH está muito baixo desse paciente. Ele está tendo um hipogonadismo secundário lá em cima, um hipogonadismo primário aqui embaixo. Ele está tendo os dois hipogonadismos. E muito comum de ver em pacientes com alto nível de estresse, quando entraram na fase de síndrome de estresse pós-traumático e levaram o eixo hipotalâmico e hipofisário a uma evolução severa. Sim, mas a gente não pode esquecer, se a gente dosar lá na saliva a testosterona dele e ela estiver alta, pode estar bloqueando o eixo, porque ele tem mais testosterona biodisponível alta, livre alta, e em detrimento daquele testosterona no sangue. Por quê? Existem pacientes que o SHBG tem preferência pelo DHT e pelo estradiol em detrimento de segurar a testosterona. E aí esse cara vai liberar mais testosterona, que vai bloquear lá a função de produção de testosterona e DHT... de levar o LH a um valor tão baixo? Pode ser, porque quem vai mexer com o hipotalamo vai ser a testosterona livre. A testo livre plasmática, quão representativa é? Não. A testo livre plasmática ela foi feita em cima de uma correlação mais ou menos em 1990, por aí, 95, em cima de correlação que fizeram com pacientes saudáveis, né? Aonde eles consideravam que o SHBG ele vale pela quantidade e não pela qualidade dele. Então você tem às vezes o SHBG de 50 num organismo que está acidificado, com o fígado produzindo SHBG ácido, que tem uma afinidade muito maior do que um SHBG de 90, de 70, de 100. Então, quando você faz o cálculo, porque é um cálculo que é feito no sangue, quando você faz um cálculo só considerando a quantidade de SHBG, você vai ter um problema muito sério, porque você não está considerando a qualidade de afinidade, o poder de afinidade desse SHBG.
Então, ele só vale para paciente saudável. E o paciente que vai no teu consultório não está saudável. E aí você vai encontrar, né? E no o meu pior. consultório, particularmente, não é saudável. Não é saudável. Então, o que acontece? Você pega um paciente que tem uma síndrome metabólica associada a um hipotireoidismo, que vai aumentar o poder de afinidade de um SHBG, que às vezes é de 30, você acha bom, aí a testo está lá de 300, 400, mas o paciente está apresentando sintoma de hipogonadismo. É porque ele tem 400 no sangue, preso no sangue, porque o corpo frio faz com que o SHBG segure mais do que deveria. Então, o hipotireoidismo deveria ser a primeira coisa a ser vista antes de começar a modulação hormonal. Porque a tireoide trabalhando mal, a mitocôndria trabalhando mal, você tem corpo mais frio e todo o teu hormônio que deveria se espalhar entre as suas células, ele está guardado no teu sangue. Está armazenando mais do que outra coisa. Eu chamaria de síndrome do tio Patinhas. Está segurando tudo, não usa nada. Aparentemente. E criando mais controvérsia ainda dentro da situação, em que situações você encontraria uma DHT elevada, com testo baixo? Em que situações levariam isso? E normalmente o SHBG, se tem estrogênio aqui, tem testo aqui, se ele tiver que definir por qual dos dois ele vai pegar, porque são moléculas muito parecidas, só tem uma variabilidade apenas em um dos átomos de carbono, ele escolhe quem na preferência? E vamos lá. O SHBG tem preferência por DHT, depois testosterona, depois estradiol. Tá? Então, muitas vezes, você vai encontrar um paciente com uma testosterona mais baixa, um DHT mais alto no sangue, mas sem sintomatologia de DHT alto, porque ele está preso ali. Mas como ele está preso ali, ocupando muito espaço, ele tem mais estradiol livre. Aí você encontra paciente com 25 de estradiol, com barriga, com tudo, e você imagina que quem fez isso foi o DHT. Mas não, o DHT estava preso lá no SHBG. Ele ocupou o espaço e deixou o estrogênio agir. E aí é o estrogênio que está agindo. E muitas vezes se pensa em DHT alto com problema de próstata. Na verdade, aquele DHT está alto, preso lá no sangue, deixando o estradiol livre, estrona livre para ocupar receptores na próstata. Aí você começa a ter problema indireto. Ele é um marcador indireto. Isso acontece também com meninas. As meninas no ovário policístico, muitas vezes você vê um DHT normal no sangue, e ela com toda a sintomatologia de DHT alto. Pele oleosa, cabelo caindo, irritabilidade, e vai. Hipertricose. Isso. E aí, o que acontece? O SHBG dela está pequeno e acidificado pela síndrome metabólica que a SOP proporciona. Porque a mulher tem resistência insulínica. O SHBG está pequeno. Aí você dosa o SHBG no sangue, dá 50 e pouco. Você dosa o SHBG na saliva dessa mesma menina, dá 300 e pouco. Não podia passar de 120. E aí sim explica por que antigamente o endocrinologista falava assim, não adianta dosar DHT, o que vale é o que está na célula. E é verdade, porque o DHT muitas vezes que está sendo mostrado no sangue não é o que está atuando no teu sistema. Então vocês vão encontrar muita menina e muita mulher pós-menopausa com testosterona baixa no sangue, mas você dosa na saliva, ela está acima do que deveria. E o pior, essa mulher quando dosa no sangue baixo, ganha mais testo, que vai virar mais DHT. Esse é o problema. Então acho que está vendo isso acontecer. Por isso que estou perguntando sobre isso. E mais uma controvérsia que corre muito no mercado. Qual é o verdadeiro valor do T3 reverso? Bom, primeiro que o T3 reverso Estou fazendo estudar hoje, Lúcio. Não, mas o T3 reverso ele foi desenhado mesmo, ele era importante mesmo para você trabalhar com paciente de CTI. Para ver reserva. Aí é o contrário, se ele começa a cair demais é problema. Né? E hoje ele representa quanto? 30%, 40% do T3? Vai depender
da metabologia, como é que está a síndrome do paciente, né? O problema é, mas eu acho que é de 30% a 40%, 30%, né? Um paciente normal sempre você vai encontrar T3 reverso. Não Sempre. só aparece Mas isso aí vai depender de mitocôndria também, de iodo, de outras coisas que o paciente depende ali. Então, a fase do selênio e tal. Mas vamos lá, você vai encontrar de 30%, né? 30% seria o que você espera. Mas o que acontece é que vai aumentando demais, né? Então, assim, o T3 reverso, não sei se ele é tão importante hoje para o que vocês trabalham. Eu posso pesquisar mais, mas... O problema é que é interessante, você analisa um hipotiroidismo subclínico, o TSH desse paciente sobe, T4, T3 está normal, você suspeita que o T3 reverso vai dar elevado e quase nunca dá elevado. Bom, mas já corrigiram o valor normal? Não sei, esse é o problema do laboratório. Ah, tá. Aí é um problema sério, porque... Por isso que estou perguntando para você. Lá eu dividi em quartis e não pode passar do segundo quartil. E aí você encontra mais ou menos uns 35%, 40% dos pacientes com T3 reverso elevado. E aí, pós-tratamento, e normalmente os pacientes entram em tratamento, você consegue abaixar isso aí. Mas se você não separar em quartil, todo mundo vai dar dentro do normal. Porque nós temos muita gente com síndrome metabólica e com problema de hipotiroidismo subclínico. E aí você tem mesmo o T3 reverso. Então, se o senhor quer saber qual o valor dele para vocês, se vocês conhecerem os quartis. Tem que pedir para o laboratório para separar em quartil. Eles não fazem. Não é feito habitualmente. Então é o seguinte... Eu queria que você mostrasse a importância, entre aspas, de medição do T3. Mas eu tenho uma pergunta bomba para você, porque daqui a pouco vamos a perder o horário e a gente acho que vai ter que repetir isso em algum outro momento. Mas alguém perguntou aí que tem um colega americano que está indicando para os pacientes no tratamento profilático do coronavírus vitamina C, quercetina, etc. Você deve ter visto, um tal doutor João colocou aí isso. Em verdade que a quercetina hoje é utilizado dentro de um conceito de senolítica. E o coronavírus entra bem no conceito de senolítica, porque ele é um destruidor, ele vai produzir reação oxidativa e reação inflamatória. Isso vai produzir morte celular, vai produzir necroses. E não todas as células, quando morrem, são lisossomadas ou entram dentro do aparelho de Golgi e são excretadas. Muitas dessas células vão ficando naquele lugar e são denominadas de células zumbis. Isso já está claramente estabelecido. E essas células zumbis funcionam como fonte de produção de reação oxidativa e de inflamação. Um trabalho publicado no Journal of Aging em 2017, que foi muito famoso, porque depois foi replicado no US Today para o público leigo, mostrou que a utilização de um anticorpo monoclonal com atividade inibidora de citocinas, como danazitube, associado à quercetina, reduzia a expressão inflamatória, expressão oxidativa, e depois de um ano, macacos que utilizavam esse grupo de remédios comparados com macacos, macroscopicamente eram pelo menos 10 anos mais jovens que o macaco que não usava. O mesmo trabalho patrocinado por Life Extension, que claro que tem conflitos de interesses, fez uma combinação de quercetina na sua forma fitossômica, que é a mais biodisponível, utilizando 50 miligramas. Porque se você não usar a forma fitossômica, você tem que usar como 1.250 miligramas de quercetina para ter biodisponibilidade. Associado até a flavina, que é uma proteína do chá muito parecida à da teanina, mas que se pode utilizar no seu lugar as catequinas, como a epigalocatequina. Então, usando essa, o resultado obtido em grupos de experimentação em animais foi similar. Então, se a ideia do colega americano é lidar com o conceito de senolítica, eliminar as células que estão morrendo, que estão em necrose, que vão espalhando oxidação e inflamação, a ideia caberia excelentemente assim. É só como corolário. E aqui a pergunta mais conflitiva da noite, para encerrar nossas atividades, esperando que você possa explorar todos estes conhecimentos administrando os alunos no curso que você vai coordenar. Se você tem um paciente que tem um IGF-1 baixo, IGF-BP3 baixo, e tem testosterona baixa, com LH baixo,
e o colega te liga e te fala, porra, estou mais perdido que vaca em campo de tiroteio. Por onde começo com o paciente? Ai, eu não sei não, rapaz. Como é que faz isso? Eu tentaria alguma coisa para estimular, tipo HCG, estaria certo? Não, é dizer, você pode, mais que HCG, porque o problema de HCG, a forma oficial tem 5.000 e não existe no mercado, só existe de forma manipulada em 125 unidades. Mas a dica mais importante é que quase todo paciente que tem hipogonadismo secundário, muitas vezes tem uma alteração no funcionamento do hormônio de crescimento. Por alguma razão, a GH não termina pegando a insulina no fígado e não termina virando IGF. E, por tanto, não tem suficiente IGF ou somatomedina C para se ligar à proteína ligadora e produzir IGF-BP3. Então, o princípio básico aí é sempre corrigir primeiro o caminho da testosterona. Se corrigindo o caminho da testosterona, seja via LH, e que a minha primeira opção é clomifeno, quando um clomifeno. Mas em baixíssimas doses, não as doses para fazer engravidar a mulher ou o homem, normalmente usamos um quarto da dose, associado a, esperamos um mês, sobe a testo, tudo bem, se não sobe a testo, adicionamos a testo e aí voltamos a medir. O problema é que todo mundo já está injetando GH no paciente, roubando insulina em pacientes obesos, diabetes, querendo fazê-lo emagrecer e piorando os quadros glicêmicos do paciente nesse caso. Mas então, o HCG não faria isso, então? Faria, claro. O HCG faz, mas normalmente usaríamos uma... É que eu não queria dar as doses via internet, mas são doses muito pequenas. Diríamos que as mesmas doses que se utiliza artificialmente para fazer perder o peso aos pacientes com dieta de 500 calorias. Mas o HCG só funciona quando você utiliza ele por via subcutânea. Tem gente usando por via oral, sublingual, homeopático, pela orelha, pelo ânus, etc. E nessas vias não tem biodisponibilidade, é só por via subcutânea. É que eu vejo isso acontecer e o pessoal utilizá-lo assim. É uma pena que estamos chegando ao final. Foi muito faltam 3 minutos. Foi muito emocionante provavelmente vamos ter que repetir. Porque que bom. Aí a gente faz um ping-pong e o pessoal termina aprendendo, ou pelo menos atualizando algumas coisas e nos mandando algumas coisas que nós também vamos aprender. E, então, fecharemos com a última pergunta. Você tem visto melhoras nos níveis que você tem mensurado de pacientes com DHA utilizando prasterona, que é o único DHA que existe hoje em dia no mercado? Sim, a gente tem visto, sim, principalmente no transdérmico. Mais que no via oral? Mais do via oral. O via oral tende a perder mais ou menos 60%, 70% no fígado. E aí você transforma muito em estrona. Vai para androestrona. Predominante efeito feminizante. Exatamente. E me fala uma coisa. Normalmente o aumento é estatisticamente significativo. Aumenta 20%, 30%. É dose dependente? É dose dependente e o pessoal tem usado uma dose acima do que precisaria. Basta normal. Usar acima do normal é a coisa mais comum que existe. Um transdérmico de 5 a 10 miligramas transdérmico já seria suficiente. Acaba-nos de avisar de que a prasterona foi proibida pela Anvisa. Você sabe alguma coisa disso? Alguns estados, né? Alguns estados. Eu acho que alguns. Todo o que tem chance de ser alguma coisinha boa sempre vai ser proibida. Acaba. Lúcio, foi um prazer de estar. Obrigado, igualmente. Foi emocionante, adorei. Foi emocionante, a prova oral. Um abraço para você. Valeu, um abração. Tchau, gente.